pergunto, pastor, você me chamaram uma vez numa igreja e falou assim, essa igreja é apostólica. Eu falei, vocês são apostólicos mesmo? Porque tem um apostólico do modelo antigo, né? Que na realidade é mais um penteca arrumadinho, né? Vocês são mesmo? São. Eu falei, irmãos, eu tava numa unção de guerra, pastor. Na unção do boi selvagem. Já experimentou essa? Segura. Segura as irmãs, que elas voam. Segura os varão, que os varão querem sair derrubando tudo. E nessa época eu tava ativado nessa unção. Dos irmãos voar mesmo, voar um no pescoço do outro. Ai, de pessoa. Teve uma experiência de uma profeta, ela estava numa batalha e ela foi ativada na unção do boi selvagem, Salmo 91. Salmo 90, né? Versículo 11. Unges a minha cabeça com um boi selvagem, exaltas o meu poder como do unicórnio. O unicórnio fala de força, o chifre fala de força. Existe, né? Te casecotou. Existe, varão, dá vontade de virar a mesa. Cheio. Ah, mano. Sabe como eu recebi essa unção? Essa vai voar, pastor. Eu fui no encontro profético. Tava o apóstolo lá que eu falei, o Denard, ele tava lá. Ele carrega essa unção também. E na hora que ele me vê, é muito engraçado que ele já chama. Vem, eu não. Que eu já começo a gritar. Eixa, que praça. A irmã, pastor, deu um murro no chão, quebrou esses 2 dedos dela aqui assim. Só que o senhor falou pra ela, eu tô quebrando as maldições na tua vida. Pode ir no médico. O médico foi lá, ó, tá rachado, trincado. 21 dias com no mínimo 21 dias com gesso. O senhor falou pra ela, no sexto você tira. 6 dias. Um ciclo quase perfeito. Doideira, hein? O perfeito é o 7º, né? Uhum. Pode ir lá, tira. Mexe seu dedo. Vê que não tem mais nada. 6 dias. Tirou a chapa depois, tudo colado, certinho, juntinho. É no mover de Deus. Não vai fazer na tua carne, não, irmão. Não, tem que ser uma coisa direcionada. O crente Rega fala isso, né? Aí, pastor, agora eu tô no culto. Aí eu vejo uns irmãos gritar. Eu nunca tinha experimentado essa unção. Eu tinha a unção do riso, da alegria, do choro, da eletricidade. Tem muita unção, irmão. Você me deu uma visão de vários potes assim, pastor. De vasos, e cada vaso com uma cor. Olha aí, cada cor era uma unção. A unção roxa, que é aquela unção de cor profunda que fala do nardo que entra. Meu Deus do céu, eu falei, meu Deus. A unção dourada, que é a mirra, que é a unção de realeza, que é a unção de proteção, que é a unção de rejuvenescimento. Cada unção, cada... E o anjo vem mesmo com vaso. Eu depois tive uma visão com o anjo que veio com vaso e me ungiu. Falei, ô glória. Aí foi guerra depois. Meu Deus, então... E aí o meu irmão começou a ministrar lá. E um pastor gritou, ei! Falei, oxi. A religião. Falei, ih, o cara é louco. Aí outro começou a correr. Ih, falei, tô no meio do doido. Aí outro pegou o chofar e... Falei, vixe. Eita glória. Agora que eu... Olha aí, ó. Não, o Senhor falou, traz. Falei, amém, Jesus. Traz porque é necessário. E aí, pastor? O irmão começou a tocar o chofar e o chofar. E aí os varões começaram a gritar. Pastor, esse é o chofeirinho. É chofarim. É o chofarinho. Chofarim. Chofarinho. Esse aqui é outro elemento também. Esse aí, eu tô orando pra Deus me dar uns desse aí. E aí ele tocou o chofar. Eu sou chofarista tem 2 meses. Eu dei uma live esses dias falando sobre o profeta chofarista. Eu te contar um dia Deus ativou isso aqui. E aí... No primeiro dia não pegou em mim, não. E fiquei meio assim, porque os caras se abraçou, pastor. Um voou assim, ele voou, sem brincadeira. Ele tava sentado, ele deu um pulo e voou pro outro. O outro pegou ele no ar assim, se abraçou e rolou. Eu falei, Deus, isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus, não. Isso é meninice. Vai, besta. No culto pela manhã, que era uma conferência, na escola. Eu tô sentado. O profeta Denard tá ali olhando. O pastor Paulo tá aqui do meu lado. O pastor Paulo vê esse vídeo, ele vai lembrar. Tá pegando o negócio aí? Tá. Pastor, o Denard apontou e fez assim: Tei! Lá que ele fez Tei, varão. Veio um fogo, uma vontade de gritar, de correr que não dava pra segurar. Não dava. E eu voei, eu pulei. Uá! E o pastor Paulo me pegou no ar e pum! E ele do seu tamanho, imaginei o magrinho, pegou e começou a rolar. E eu comecei, eu queria sair. Varão, o que é aquilo? Eu falei, meu Deus do céu. E eu sei o que Sansão sentia, varão.
Era isso, era muito forte. Não dá pra... É incontrolável essa unção. A pessoa me pegou a queixada de um jumento e... pra um lado, pro outro. A força. Uma força violenta. E eu segurei ele no ar também, o pastor. Imagina, como é que um negócio desse? E eu fiquei nessa unção. Aí quando eu fui pregar nessa igreja, pra você entender, eu falei, vocês são apostólicos mesmo? E eu pregava nessa unção e caía a pedra preciosa. Já teve também... Né? Já teve sinais também. Assim. E aí, pastor? Não, tô perguntando se já no seu ministério. Já, sinais, pedra preciosa. Pena de anjo, bem pouco. Apareceu umas 2 douradas lá em casa. Lá eu falei, essa bonitinha. Tem a foto, depois eu te mostro ela. Bonita a fotinha. Minha esposa achou uma dourada, linda, linda, linda. Eu falei, esse anjo é especial. E aí, pastor, me deram a oportunidade de 10 minutos, que era na conferência, ninguém me conhecia. Eu falei, tá, tudo bem. Entrei com uma mensagem profética. Aqui nessa igreja há 2 ventres. Ao ventre profético de Isabel e ao ventre apostólico de Maria. Qual ventre você é? E o Senhor veio. Brau! A igreja levantou assim as cadeiras e todo mundo... Brau, 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 começou a gritar. Eu falei, mas é a igreja apostólica? Os povos não conhecem a unção? Que nada, pastor, não era código para ministra de louvor cair demoniado. 10 minutos foi o auê lá. Aí me chamaram no outro dia para ministrar. E aí a parte triste é que quando você não faz parte de cobertura nenhuma nesses movimentos, você não é aceito, né? Ainda que você tenha unção, Deus te abençoe. Se você não faz parte de alguma cobertura, você não faz parte do nossa equipe. E aí foi essa unção, pastor. Essa unção do boi selvagem foi... poderosa. Nossa, pastor. É. Às vezes manifesta ainda, assim, não é com tanta frequência, mas é algo que vem. Tem que ter, a igreja tem que conhecer, né? Tem que estar aberta, os obreiros tem que estar ligados, porque tem pessoa aqui que sai correndo mesmo. Imagina, eu lembro de um avivamento que a gente viveu na igreja, era mais ou menos desse tipo, jovem assim que nem seu filho, assim, ó. Deus pegava ele e saia correndo na rua assim, ó, gritando, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Aqui eu não lembro se já algumas vezes, mas no outro salão lá ele fazia umas doideiras. Loucura. Aqui também. Loucura. Uns seminários assim que a gente dá, até no culto também, já aconteceu. A esposa também. Eu já pegou assim. Chei, calabassure, a gente crê, eu creio. Deus, não, quando você experimenta, ele vem com força. Como diz o louvor, né? Faz outra vez, né? Como da primeira vez. E tem aquele louvor que é um louvor profético que fala, né? Bem mais uma vez e faz tudo novo, faz a eternidade se alinhar com o natural. Nós que somos da terra, nós que somos pó da terra, clamamos. Vem mais uma vez e... Nossa, a música... Relamachei, ralamachou, relamas. E aí Deus vai trazendo, né? As minhas maiores mensagens, pastor, que é parte disso aqui, são experiências que eu tenho na vida... Que eu não sei o que eu estou passando, porque daquele processo, aí daqui a pouco aquele processo passa, se eu venho na palavra e me dá a palavra aqui, ó. Aí a palavra faz parte da vida o profeta, o Nazi, né? Ele não carrega uma mensagem, ele é a mensagem. E esses dias eu tive mais uma mensagem, falei assim, essa é boa, né? Eu tava no último dia do retiro, ministrei um pouco antes da irmã. E pra você, tudo casou. O pastor Arson trouxe um negócio lá cheio de óleo, cheio de azeite. E na hora o Senhor me deu uma mensagem, a lágrima já começou a cair. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha pensado em outra coisa. Aí eu preguei a mensagem, e no final da mensagem eu tava com um monte de olhinho assim pequenininho na mão. Aí o Senhor começou a falar sobre os vasos. Vaso muito grande ocupa muito espaço. Vaso pequeno você coloca em qualquer lugar. Vaso muito grande demora muito para encher. É uma coisa muito simples. Vaso pequeno você enche rápido. O que importa é a essência que está dentro do vaso, não o tamanho do vaso. Verdade. Porque se a essência é pura, você abre assim, todo mundo sente o cheiro. Se a essência já é contaminada, você tem que agitar, tem que mover para alguém sentir alguma coisa. Agora, quando a essência é pura, o vaso pode ser colocado em qualquer lugar. O que importa não é o tamanho do vaso, mas o que ele carrega. E essa foi a mensagem que eu entreguei lá. Verdade. Simples. Pra quem é profeta, né? Pega as coisas de louco, né? Pegando coisa simples. E o povo chorando, arrebentado e tal. Segunda-feira, minha mãe ganha 3 vasos desse. Minha irmã que pegou um, ela deixou os 2 lá, eu olhei e falei, mãe, dá pra mim. Ela pega, filho. Quando eu subo pro escritório, o senhor fala comigo, olha esse vaso. Falei, é bonito, né? Falei, olha pra dentro. Aí eu olhei pra dentro. Você consegue ver o fundo dele? Você consegue, pastor, ver o fundo do vaso? Não, muito difícil. Olhando assim, não. Né? É nós, muitas vezes. Só olha o exterior. Verdade. Mas Deus conhece o interior. Aí vi lá em
1 Samuel capítulo 16. Profeta velho, experimentado, chega em Eliabe, o que fala? Tá aí perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus fala para ele, o quê? Retroceda, pega o seu chifre e volta pro lugar. Não é ele. Aí quando chega Davi, o que Deus fala? O homem olha o que está diante os seus olhos. Eu, o Senhor. A gente não consegue enxergar. Mas Deus enxerga. Eu olho pro coração. Falei, meu Deus. Aí ele falou assim, você lembra qual foi o elemento que foi usado para ungir Saul? Falei, foi um vaso. Porque o vaso falava de quem? Dele. O vaso, quem faz é o homem. Quem levantou Saul mesmo, de verdade, foi o homem, porque eles começaram a clamar por um rei. Então o vaso ali que ungiu Saul simbolizava ele. E ele não passou na escola do Espírito, pastor, porque Deus ungiu ele como capitão, pode ver o texto, não como rei. Ele assumiu o posto de rei. Deus estava treinando ele como capitão dos exércitos. Era para ele guerrear as guerras do Senhor. E depois ele ia ser rei. O que Davi foi primeiro, antes de ser rei? Capitão de 10, de 100, de 1000, de 10 mil. Depois ele chegou a ser rei. Só que o homem acelerou o processo, porque o vaso fala do homem. Aí Deus vai e unge Davi, lá no vem da mãe, né? Porque ele já conhecia Davi há muito tempo, com o chifre. Quem faz o chifre? Deus. Quem escolheu Davi? Deus. Quem formou Davi? Deus. O que Deus levanta, o que Deus forma, o que Deus estrutura, o que Deus forma. É tremendo. E vaso também é assim, Lavassuri, vaso cai no chão, quebra a faca.